Deputado psolista Glauber Braga encerrou a sua greve de fome após 8 dias. Essa decisão foi comunicada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, que prometeu não pautar a votação da cassação no plenário em pelo menos 2 meses, independentemente da decisão que será tomada pela Comissão de Constituição e Justiça. O parlamentar tem até a próxima terça-feira para entrar com um recurso na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Passa essa para o Luiz Felipe Dávila. Após um acordo com o presidente da Câmara, Hugo Motta, Glauber Braga, deputado do PSOL, decidiu encerrar a sua greve de fome que durou 8 dias, Dávila. Agora ele vai poder comer ovinho de Páscoa, pô. O ponto é o seguinte: Glauber Rocha vai pagar. O Glauber Rocha era um cineasta. Desculpa. Glauber Braga vai pagar pelo seu histórico como deputado, sua ausência de cordialidade, seu jeito truculento, sua maneira de, ao invés de criar consenso, criar inimigos. E isso custa caro no parlamento, especialmente quando se passa por um julgamento na Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário da Câmara. Não acho que em 60 dias ele vai conseguir refazer o que ele vem fazendo há tempo, que é criar conflito, dissidência, ao invés de consenso. Vai ser muito difícil escapar de uma eventual cassação pela sua atuação no passado. Por isso, as nossas ações de hoje, elas reverberam amanhã e elas podem se tornar um ativo ou um passivo. No caso do deputado, tornou um passivo. Pois é, se Hugo Motta sinaliza que a votação não acontecerá antes de 2 meses, ele acaba oferecendo um prazo para que justamente Glauber Braga possa mudar os seus hábitos. Será que teremos um novo Glauber Braga em 2 meses, Cristiano Beraldo? Será que ele vai fazer aquilo que a gente ouve em época de apreciação de indicados para o Supremo Tribunal Federal? Será que Glauber Braga fará o beijamão na Câmara dos Deputados, visitando cada deputado, dizendo: olha, eu mudei, gostaria da sua avaliação acerca da possível votação? O que a gente pode esperar, Beraldo? Vamos ver se ele aproveita esses dias que ficou sem comer, ficou sem comer, para seguir uma dieta, né, mais saudável, levar uma vida mais equilibrada. Quem sabe essa falta de controle que ele demonstra na sua atuação parlamentar é fruto de um estado de saúde deteriorado. Quem sabe agora ele não se dá conta, precisa se exercitar, precisa comer de forma saudável, pode aproveitar esse momento para mudar a sua vida. Mas como disse o Dávila, a sua história já está escrita, ele pode mudá-la daqui para frente. E o seu histórico dentro da Câmara dos Deputados é de ser esse parlamentar que nem os próprios colegas da esquerda gostam dele. Ele terá muita dificuldade em convencer alguém de que ele não merece ser expulso do convívio parlamentar, porque ele deu inúmeras demonstrações de que ele não está à altura do papel que deveria ser desempenhado por um representante da população do estado do Rio de Janeiro. Então, pagará pela sua história e tem a oportunidade de mudar a sua escrita daqui para frente. Vamos ver se ele vai ter juízo ou se vai ficar só esperneando, chorando e dando esse showzinho ridículo de dizer que vai ficar dentro da Câmara dos Deputados, ocupando espaço público de um plenário que deveria servir para debates a favor do povo, para ficar fazendo showzinho dizendo que não vai comer. Quero ver, fazer um exame para avaliar se realmente ficou em jejum esse tempo todo. Pois é, embora haja um farto material em áudio e vídeo, né, que mostra justamente essa característica de Glauber Braga, né, uma pessoa muito intempestiva, com manifestações muito contundentes, até desrespeitosas na Câmara dos Deputados. O sistema é bruto, né, Cristiano Beraldo? A gente viu também muitas peças de pessoas oriundas do
das artes, da música, da televisão, do teatro, apoiando Glauber Braga, inclusive com a frase Glauber fica, né? Muitos falando isso, Glauber fica. Mas a gente precisa reconhecer uma coisa, Canhato. A esquerda brasileira, ela se protege de uma forma impressionante. Mesmo as pessoas não gostando da pessoa, mas vem nesse processo de cassação um ataque ao grupo. Então o grupo se manifesta para se defender. Não tem a ver com a pessoa específica, mas sim com a preservação da força daquele grupo. É aquela história, né, Mota? Ninguém solta a mão de ninguém. Anistia para Glauber. Vocês acreditam que eu vi isso? Anistia para Glauber. Pediram. Para o pessoal de 8 de janeiro, sem anistia. Mas para Glauber, anistia. Olha, eu não vi muito sentido no que aconteceu. Eu vou confessar a vocês aqui. O cara está ameaçado de cassação, aí ele faz uma greve de fome, e aí com a greve de fome ele consegue negociar um adiamento da votação da cassação. Foi isso que aconteceu? Olha, eu estranho muito isso. Para mim tem coisa aí, né? Nesse mato tem coelho, já que a gente está chegando perto da Páscoa. Algum coelho vai ser tirado da cartola durante esses 2 meses. Essa história do Glauber Braga, não é isso? O nome do deputado? Parece meio que um filme do Glauber Rocha, que o Dávila lembrou aí. É uma coisa meio experimental, com uma estética complexa, né? Uma narrativa inovadora que você tem dificuldade de acompanhar. E se eu fosse o Glauber Rocha, eu faria um filme onde a cobra experimenta um pouco do seu próprio veneno. Pois é, mas eu pude acompanhar o estranhamento de muita gente, viu, Dávila? O Dávila está aplaudindo, inclusive, esse comentário do Mota. Agora, Dávila, eu pude acompanhar várias manifestações de pessoas que ficaram pensando bem o que é que aconteceu, por qual razão houve essa flexibilização por parte do presidente da Câmara dos Deputados. Praticamente um presente, né? Um ovo de Páscoa de um chocolate muito sofisticado, né? Foi um presentão para o deputado Glauber Braga. E aí, naturalmente, a gente vai acompanhar de que maneira ele vai trabalhar esse período para tentar reverter um entendimento que parecia que estava consolidado. Parece que grande parte da Câmara entendia que deveria caçar o deputado Glauber Braga. Mas esse episódio, especialmente no que tange o posicionamento de Hugo Mota, isso diz muito sobre a nossa política, né, Dávila? Diz muito. Vai ver que o presidente da Câmara está com o prato muito cheio de assuntos complicados pela frente e quer deixar esse... Sabe que nem você fazer equação, que você põe entre parênteses, isola uma variável? É isso que está fazendo. Ele está isolando o X aqui, que é o Glauber Braga, por um tempo, enquanto ele toca as outras pautas mais importantes no momento. O fato é o seguinte: quando você tem Arthur Lira como inimigo, você não precisa mais nada. E este é um inimigo que não esquece os desaforos feitos no passado. Por isso, esses 60 dias vai gerar um pouco mais de apreensão no deputado. Mas eu entendo que vai ser muito difícil reverter esse mal-estar por ele criado. Mas acho que o Hugo Mota tem outros desafios, e é por isso, Canhato, acho que ele resolveu colocar essa variável num parêntese da equação, porque ele tem outras variáveis que ele tem que resolver com muito mais urgência. Só para fechar, você, Berardo, consegue... Qual é a leitura que você faz, principalmente sobre esse movimento de Hugo Mota e esse presentão ofertado a Glauber Braga? Hugo Mota claramente está numa atitude de não criar conflito com a esquerda, com o governo, né, essencialmente, mas com a esquerda brasileira. E me parece que conceder esses 2 meses para permitir que Glauber mate a sua fome sem pegar mal para ele, não vai mudar absolutamente nada. É simplesmente um gesto, uma solução para ficar menos humilhante para Glauber Braga e que não tem efeito no resultado dessa história. Porque, de novo, ninguém gosta do Glauber Braga.
Pois é sempre importante lembrar à nossa audiência que o episódio que foi o principal para que o pedido de cassação fosse feito, formalizado, tivesse sido votado, inclusive na Comissão de Ética, foi uma situação que envolveu um rapaz que fez críticas duras a Glauber Braga e ele, de maneira muito descontrolada, acabou retirando esse rapaz a pontapés da Câmara dos Deputados. E uma cena que foi toda agravada, inclusive. Se você não acompanhou isso, quiser procurar nas redes sociais, coloca Glauber Braga agressão, Câmara dos Deputados, que você vai poder acompanhar em detalhes exatamente a maneira como um deputado federal, se comportou colocando a chutes, a pontapés para fora, um manifestante contrário ao Glauber Braga e também ao partido dele. Programa Os Pingos nos Is. Eu vou passar para você, deixa eu só receber o pessoal da rádio, a notícia em destaque, a possível cassação de Glauber Braga e o anúncio de Hugo Motta, que fechou um acordo com o parlamentar para encerrar a greve de fome depois de 8 dias, e ele se comprometeu com o parlamentar do PSOL que não irá pautar a cassação antes de 2 meses, o que, em tese, dá a Glauber Braga a possibilidade de tentar convencer os deputados a votarem de maneira contrária à cassação. O Beraldo ia fazer só um complemento antes de a gente virar. Diga, vai lá, Beraldo. Não, rapidamente, só para lembrar que na sequência da agressão ao rapaz que estava ali dentro da Câmara, o deputado Glauber Braga foi para cima do deputado Kim Kataguiri, fazendo menção de agredir o deputado Kim Kataguiri, que obviamente foi ali defendido e tal, pela turma do Deixa Disso, mas a ação de Glauber Braga não se restringiu apenas ao cidadão que estava dentro da Câmara dos Deputados, foi também contra um colega. Por isso a gravidade. Ele não respeita ninguém, ele não respeita sequer um outro parlamentar, é uma coisa impressionante.